mobilização, evasores, desertores, conflito de gerações, patriotas e traidores rancorosos. Vamos ver como tudo isso parecia nos cenários históricos americanos, mais de meio século atrás. Na Guerra do Vietnã, mais de 2,5 milhões de americanos participaram, dos quais mais de 58 mil morreram, e centenas de milhares retornaram com ferimentos e traumas. Quanto mais tempo o conflito no Vietnã durava, menos apoio ele recebia entre a população dos Estados Unidos da América e mais amplo se tornava o movimento anti-guerra. Em 28 de abril de 1967, um funcionário da junta de recrutamento em Houston, no Texas, chamou várias vezes Cassio Clay, mas ninguém respondeu. O homem conhecido mundialmente como Muhammad Ali não demonstrou a menor vontade de se apresentar para exame médico e alistamento no Exército dos Estados Unidos da América. O oficial avisou o campeão mundial absoluto dos pesos pesados de que ele estava cometendo um crime e ameaçou responsabilizá-lo. Ali respondeu que entendia toda a gravidade da situação, mas mesmo assim não quis participar da mobilização. Após alguns minutos, o famoso atleta saiu, semicerrando os olhos pelos flashes, e foi aos repórteres que o cercavam. Minha consciência e convicção me obrigam como muçulmano a expressar minha posição. Ao recusar o alistamento no exército, percebi que, se fosse para lá, não conseguiria permanecer um seguidor sincero da minha religião. Mais tarde, no mesmo dia, as comissões esportivas de vários estados retiraram a licença profissional de Ali, mesmo antes de ele ser oficialmente reconhecido como um evasor. E nos meses seguintes, o boxeador se tornou uma das figuras públicas mais odiadas do país. Políticos, jornalistas e americanos comuns o acusavam de não cumprir seu dever com a pátria e de falta de patriotismo. No entanto, Ali não voltou atrás em suas palavras, mesmo depois de se tornar um pária nacional. 3 meses após o episódio no posto de recrutamento, Muhammad Ali foi considerado culpado por se recusar a cumprir a exigência legal do serviço militar de se alistar. O boxeador recorreu, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos da América só anulou a sentença 2 anos depois, em junho de 1971. Muhammad Ali é apenas um nome de destaque em uma longa lista daqueles que se recusaram a servir no Vietnã. O boxeador manifestou oposição política e ideológica com sua atitude. Para muitos americanos, a relutância em ir à guerra vinha tanto de convicções morais ou religiosas quanto do medo por suas vidas. Milhares de jovens não queriam morrer nem matar por causa de slogans populistas que não apoiavam. Os que evitavam o serviço militar inventavam várias maneiras de escapar do fronte, desde simular doenças mentais até fugir para o Canadá. Veja as palavras de John Lacey, que evitou o serviço militar. Fui covarde? Decepcionei meu país? De certo modo, eu poderia ser chamado de covarde, porque preferi ir embora a ficar preso por me recusar a servir, refletia Lacey. Mas eu não tinha medo de lutar. Recusei-me a servir no Vietnã porque não tínhamos o direito de estar lá. Trouxemos sofrimento e destruição para esse país, agindo como valentões e usando todo o nosso poder militar contra uma nação de camponeses. Alguém pode dizer que eu não estou em posição de julgar o que aconteceu no Vietnã. No entanto, muitos veteranos que lutaram lá odiavam a guerra tanto quanto eu. Eu sofria com as ações do governo, que mentia para justificar suas atitudes e gastava milhões em bombardeios. Enquanto os problemas em nossas cidades ficavam cada vez mais graves, a Guerra do Vietnã deixou uma cicatriz profunda no meu país. John Lacey nasceu em 1945 e cresceu em Nova York. E em 1967, logo após se formar na faculdade, saiu dos Estados Unidos da América para o Canadá para evitar o alistamento. Algum tempo depois, mudou-se para a Suécia e voltou de lá. Somente em 1977, o presidente Jimmy Carter perdoou todos os convocados, acusados de deserção e evasão do serviço militar durante a Guerra do Vietnã. Quanto mais difícil era para os americanos no Vietnã, mais ativos e alegres ficavam. Os canadenses recebiam os desertores. Sobre eles, escreviam jornais e falavam na televisão. Os fugitivos dos Estados Unidos e os canadenses que os acolhiam concordavam que consideravam a guerra imoral.
e recusar-se a participar dela era uma necessidade moral. Porém, as relações entre americanos que fugiam do alistamento e canadenses que os recebiam nem sempre eram perfeitas. Veja alguns exemplos dessas citações. Não gosto de desertores e farei tudo dentro da lei para me livrar deles, dizia o prefeito de Vancouver, Tom Campbell. O prefeito de Toronto, William Denison, concordava: hippies e desertores são nosso único problema. Porém, em muitos aspectos, essa postura radical dos funcionários obrigou o governo a definir uma posição clara sobre os imigrantes dos Estados Unidos. Em 22 de maio de 1969, o ministro canadense Alan McEachin anunciou que americanos contrários à guerra e ao alistamento teriam autorização de residência. Antes, o status legal dos desertores em outros países era incerto. Alguns tinham sorte, outros eram barrados e devolvidos aos Estados Unidos da América. A situação mudou devido à posição de parlamentares respeitáveis que consideraram servil o Canadá recusar desertores americanos por receio de prejudicar relações com os vizinhos. Nas décadas seguintes, os americanos que se estabeleceram no Canadá formaram a base de movimentos políticos e sociais de diferentes orientações. Alguns estavam tão determinados a se integrar que até defenderam ideias nacionalistas. Os canadenses, na década de 1970, frequentemente observavam que os chauvinistas mais radicais geralmente tinham origem americana. Essa tendência era explicada pelo desejo dos estrangeiros de se integrarem à sociedade e pelo sentimento de gratidão ao país que os acolheu durante o período de desentendimento com sua terra natal. Os americanos no Canadá abordavam questões de ecologia e aquecimento global, rejeitavam armas nucleares no século XX e apoiavam objetores de consciência e criticavam autoridades de vários países por novas guerras. Se nos Estados Unidos, em resposta ao movimento de esquerda dos anos 60, a ala conservadora se radicalizou e se fortaleceu, no Canadá, os pacifistas e defensores dos valores humanistas se sentiam mais à vontade. Os imigrantes da Guerra do Vietnã e aqueles que protestaram contra ela deram uma grande contribuição para a liberalização da política interna do Canadá. O que ocorreu no Vietnã, no fim dos anos 60, gerou grandes manifestações nos Estados Unidos, Canadá e Japão. Lá, uma das formas de protesto contra a violência foi ajudar os soldados americanos que queriam evitar ir para a linha de frente. A maioria desses militares tentava chegar à Suécia por caminhos alternativos, o único país europeu fora do bloco socialista que concordou em conceder asilo humanitário aos desertores. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, entre 1º de julho de 1966 e 31 de dezembro de 1973, 503.926 soldados se recusaram a cumprir o serviço militar, um número enorme em comparação com 50.000 pessoas durante a Segunda Guerra Mundial e 13.790 pessoas durante a Guerra da Coreia, que terminou em 1953. A maior parte desse 500.000 de desertores fugia. Nos Estados Unidos, muito menos soldados desertaram diretamente no Vietnã ou em outras regiões asiáticas. Entre estes últimos, o Japão se destacava especialmente, pois nesse país funcionavam mais de 10 bases militares americanas de onde os recrutas fugiam. No entanto, as leis migratórias em vigor não lhes permitiam pedir asilo. Além disso, depois que eles deixavam a unidade à qual estavam designados, os policiais locais tinham o direito de prendê-los por permanência ilegal em território japonês. Ainda assim, alguns desertores conseguiam, ficavam escondidos no Japão ou fugiam do país com documentos falsos. No outono de 1967, ativistas japoneses do movimento antiguerra chamado Liga Civil pela Paz no Vietnã começaram a ajudar os militares americanos. Essa organização se especializava em várias formas de protesto, desde protestos sentados diante do governo americano, em Tóquio, até a criação de rotas secretas que permitiam a soldados estrangeiros sumirem do alcance das autoridades locais e de seus comandantes.
Em 23 de outubro, a unidade da Liga na capital recebeu informações sobre 4 marinheiros americanos que desertaram quando seu porta-aviões atracou no porto de Yokosuka. 5 dias depois, pacifistas japoneses esconderam os desertores e 2 semanas depois os levaram para Yokohama e embarcaram em um navio soviético para Nakhodka. Já após a fuga dos marinheiros, foi publicada uma declaração deles, na qual os jovens se manifestavam contra o que estava acontecendo no Vietnã e criticavam as autoridades dos Estados Unidos da América pelo aumento do poderio militar na Ásia. Os desertores, com o mais velho de 20 anos, ficaram conhecidos como Quarteto Destemido. As autoridades soviéticas, que prometeram tratamento humano aos pacifistas japoneses, cumpriram e liberaram os marinheiros para a Europa. Alguns meses após a fuga, o Quarteto Destemido chegou à Suécia. No ano seguinte, os membros da Liga aperfeiçoaram o sistema e ajudaram mais algumas dezenas de desertores a fugir, primeiro para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e depois para a Suécia. Uma das razões que impediram os pacifistas japoneses de ajudar um número maior de desertores foi a cautela da União Soviética. As autoridades temiam que um espião infiltrasse entre os desertores. De fato, a rota acabou sendo comprometida por um agente americano disfarçado. Na busca por rotas clandestinas, era preciso esconder os soldados por longos períodos dos militares americanos e autoridades japonesas. Isso fez a organização praticamente congelar suas atividades. No entanto, ela não era a única força no Japão contra o conflito militar com os Estados Unidos da América em seu continente. Em 21 de outubro de 1968, ativistas declararam o Dia Internacional Anti-Guerra e realizaram ações nacionais. O ponto culminante, quando estudantes bloquearam a estação de Tóquio com um trem que levaria combustível de aviação para a base americana em Yokohama. Ao todo, cerca de 700 pessoas foram detidas na capital e arredores por participarem de manifestações não autorizadas naquele dia. As prisões em massa geraram novos protestos globais. Na França, o presidente Charles de Gaulle ameaçou grevistas com lei marcial. No Japão, os estudantes bloquearam as universidades até o início de 69, quando policiais em helicópteros lançaram granadas de gás lacrimogênio contra os manifestantes. Nos confrontos, 270 estudantes e 710 agentes ficaram feridos e 400 civis foram presos. O conflito de gerações é outro problema profundo da sociedade americana daquela época, agravado pela guerra, pelo pacifismo e pelo ódio ao governo americano. Os pais viam os jovens como rebeldes ingênuos. Os jovens americanos, que não deixaram o país e se manifestaram contra a guerra do Vietnã, foram duramente criticados por políticos e figuras públicas de orientação conservadora. Apoiadores da campanha asiática se viam como patriotas e lutavam contra o comunismo, considerando opositores ideológicos traidores ingratos. Entre alguns militares, espalhou-se a teoria da punhalada pelas costas. Eles associavam os fracassos do exército americano não à resistência do inimigo, mas à sabotagem e deserção da Quinta Coluna. Então, paralelamente à Guerra do Vietnã, outra guerra se desenrolou na América entre os jovens e os velhos que governam este país. Além de inúmeras celebridades, de Muhammad Ali ao músico Bob Dylan, milhares de jovens americanos declararam discordar das ações das autoridades. Para a geração da Segunda Guerra Mundial, a experiência de combate era frequentemente vista como principal critério de masculinidade. Eles continuavam sendo apenas suscetíveis à propaganda soviética, agitadores, pode-se dizer, agentes estrangeiros. Alguns recrutas fugiam e se escondiam da mobilização no interior, enquanto outros protestavam abertamente contra a agressão militar sancionada pelo Estado, mesmo que isso pudesse levar à prisão ou ao envio à linha de frente. Em 1964, ocorreu a primeira queima em massa de convocações. Em 1967, David Harris incentivou outros a devolverem as convocações ao escritório de recrutamento com cartas afirmando que os jovens americanos não queriam participar da violência. Alguns me chamavam de desertor, mas eu não estava fugindo de nada.
explicava Harris. Eu não estava fugindo das consequências. Em resposta à verdade que eu dizia, me ordenaram que comparecesse à unidade militar, usando nuances burocráticas para adiar essa visita. Eu ajudei a fundar a Resistência, um movimento que organizava ações de desobediência civil. Vivíamos no carro, viajando por camp, discursando e buscando pessoas indignadas como nós com o mal que atingia nosso povo. O grupo de Harris orientava a todos que buscavam aconselhamento sobre o alistamento, independentemente de planejarem se esconder da mobilização ou de comparecer quando convocados. Os ativistas entregavam panfletos nas juntas militares, incentivavam jovens a voltar para casa, escondiam quem evitava o alistamento e roubavam arquivos com dados. Em janeiro de 68, Harris foi preso por se recusar a cumprir uma exigência da lei do serviço militar obrigatório. Meses depois, na audiência, o juiz recusou incluir no processo o discurso do acusado sobre por que a guerra contrariava seus princípios morais. Harris acabou sendo um dos 3.250 americanos condenados a penas reais por se recusarem a servir no Vietnã. Muhammad Ali, livre enquanto recorria, mas impedido de lutar boxe profissionalmente, tornou-se um dos principais líderes não oficiais do movimento anti-guerra. O atleta viajava pelo país explicando aos estudantes por que recusou o serviço militar, mesmo enfrentando acusações e perseguição. Alguns me consideravam um herói, lembrava Ali. Alguns diziam que eu estava agindo errado, mas tudo o que eu fazia de acordo com a minha consciência. Eu não tentava ser um líder, só queria preservar a liberdade. Eu falava em nome de todas as pessoas, não só dos negros, sobre a necessidade de refletir sobre nossas ações. O governo criou um sistema em que o filho do rico vai para a faculdade e recebe adiamento, enquanto o filho do pobre vai para a guerra. Depois de terminar a faculdade, o filho do rico conseguia prorrogar a sua dispensa de outras formas, até que já não precisava mais ir para a guerra. Entre os convocados, muitos não se manifestavam contra a guerra, mas tentavam ser considerados inaptos ao serviço militar. Alguns jovens falavam sobre pensamentos especiais ou simulavam distúrbios mentais, enquanto outros passavam vários dias sem comer e se transformavam em esqueletos vivos, cobertos apenas pela pele. Resumo o texto, removendo detalhes secundários, mantendo nomes e lugares, preservando a perspectiva do narrador, garantindo clareza e correção gramatical. As regiões do Nordeste da Nova Inglaterra foram apelidadas de Pequena Canadá, por causa da quantidade de jovens que se escondiam do exército nas densas florestas locais. Em 1973, o exército adotou contratos. Em 1974, o presidente Ford concedeu anistia parcial a quem evitou o serviço militar. E, em 1975, a guerra acabou. Mesmo em meados da década de 1970, muitos americanos conservadores condenavam a guerra não por sua imoralidade ou pelas vidas destruídas, mas porque o país não conseguiu vencer. A maioria dos cidadãos deixou de apoiar a guerra não porque percebeu que ela era um erro, mas porque toda a empreitada acabou sendo um fracasso sem esperança. A Guerra do Vietnã deixou de ser vista como luta ideológica pelo futuro da humanidade e virou uma tragédia para diversos povos e indivíduos. Desertores deixaram de ser vistos como covardes e passaram a ser reconhecidos como quem resistiu a um Estado violento.